Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com vocês, sejam com todos vocês. Esse é o vídeo de número 409, leitura bíblica, onde eu estarei deixando aqui registrado a leitura do capítulo 13 de 1 a Crônicas. Amém? Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra de Deus. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Amad, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uza e Aio. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uza esticou o braço e segurou a arca para que os bois porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uza, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uza morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uza. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uza. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. 1 Crônicas, capítulo 13, ele narra a tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, com boas intenções, mas usando um método incorreto, carroça filisteia em vez de levitas. A arca quase caiu e Uza morre ao tocá-la. Davi, assustado, deixa a arca na casa de Obed-edom, e o capítulo ensina que a reverência e obediência à palavra de Deus supera a boa intenção. Bem, queridos, esse capítulo, ele tem então apenas 14 versículos, mas de uma riqueza imensurável. E vamos esboçá-lo? Então vamos lá. Versículos 1 ao 5, a iniciativa de Davi, o desejo de restaurar o culto. Versículos 6 a 8, o método humano, boa intenção, execução errada, carroça nova. Versículos 9 ao 12, a santidade de Deus. O incidente com Uza é a reação de Davi. Versículos 13 ao 14, a bênção da presença, a arca na casa de Obed-edom. O que nós podemos, quais são as lições que nós podemos aprender, com esse capítulo? Algumas lições. Primeiro, intenção não substitui obediência. Fazer o que é certo de forma errada gera graves consequências. Fazer o que é certo de forma errada gera graves consequências. A santidade de Deus. A presença de Deus deve ser tratada com reverência, não com familiaridade ou atalhos humanos.
aprendendo com os erros. O método de Davi o leva a refletir e posteriormente faz o processo correto. Algumas aplicações, desse capítulo na nossa vida nos dias de hoje. Ele enfatiza as boas intenções, não substitui a obediência, a palavra de Deus. A história de Uza ensina que a presença de Deus deve ser tratada com santidade e reverência, não com métodos mundanos ou facilidades. A adoração verdadeira exige alinhamento com a vontade divina, não apenas empolgação. Ou seja, métodos humanos versus métodos de Deus. A tentativa de trazer a arca em um carro novo, ou seja, que era um costume filisteu, em vez de ser carregada pelos levitas, mostra que hoje, frequentemente, tentamos usar métodos corporativos ou tecnologias para realizar a obra de Deus, ignorando os princípios bíblicos. Não é pecado, você não pode ignorar princípios bíblicos. A síndrome de Uza, zelo sem conhecimento. Tocar na arca para ajudar, quando os bois tropeçaram, simboliza agir com arrogância, achando que nosso esforço é mais importante que a santidade de Deus. A obediência é melhor que sacrifício. A ênfase é que Deus valoriza mais a obediência às suas instruções do que a nossa empolgação ou grandes esforços, conforme o comentário da Bíblia Shed. O valor da presença de Deus, Obed-Edom. A bênção sobre a casa de Obed-Edom mostra que, quando tratamos a presença de Deus com temor e o devido respeito, somos abençoados, em contraste com a desobediência que gera medo. Em resumo, o capítulo 13 nos alerta contra a facilitação da vida espiritual e a presunção de que Deus aceita qualquer forma de adoração, enfatizando que a adoração deve ser focada em Deus e não apenas no sentimento humano. Amém? Então fica aí a leitura do capítulo 13 de 1 Crônicas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.